A graça e a paz, amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito, amém? Nós vamos dar início ao nosso culto nesta manhã um pouquinho, não digo fria, né? Mas fresquinha e chuvosa. E vamos fazer isso da melhor maneira, pedindo a bênção, nos apresentando com o coração sincero, com o coração quebrantado, na presença do Senhor, pedindo a sua direção e a sua bênção neste culto, na vida da igreja. Façamos isso, curve a sua fronte, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos por mais um dia de vida, nós te louvamos por mais uma semana que se inicia, ó Deus, e podemos fazer isso na tua casa, na presença do teu povo, da tua igreja, dos nossos irmãos. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, a tua graça tem nos atraído até o Senhor, ó Deus, e o Senhor, por tua graça e misericórdia, tem pastoreado as nossas vidas, tem enchido o nosso coração, tem nos confrontado com a tua palavra, tem nos consolado com a tua verdade. E nós estamos aqui, ó Deus, para sermos tratados pelo Senhor. Portanto, predispõe, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, para te adorar em espírito e em verdade, de uma maneira sincera, de uma maneira quebrantada, de uma maneira alegre, ó Deus. Que todos nós sejamos, de fato, ministrados pela tua verdade. Santifica as nossas vidas, ó Deus, venha aclarar o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor, e ministra, ó Deus, a tua porção, o teu Santo Espírito nas nossas vidas, para que sejamos edificados, santificados, para que os seus olhos, ó Deus, se agradem das nossas vidas, e as nossas vidas, ó Deus, vivam o verdadeiro louvor ao Senhor. Portanto, abençoa todas as partes deste culto, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus, fiquemos em pé, cantemos ao nosso Deus o hino 93, hino 93, hino de fé. Vamos expressar a nossa confiança no Senhor, ao entoarmos todos juntos, de uma maneira alegre, de uma maneira confiante, o hino 93. Façamos isso com o fervor das nossas vozes, com alegria e reverência no nosso coração. Hino 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é no irreal, abrigo traz no temporal. Ao ver secar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Da trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, por eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. O refrão diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E aqui cabe a pergunta: de fato, a nossa fé,
o nosso amor estão centrados verdadeiramente no nosso Deus. Nosso Deus tem sido a nossa rocha, o nosso refúgio e fortaleza. O nosso Deus tem sido a razão da nossa fé, a razão do nosso viver. Que assim seja, para a glória de Jesus. Amém? Queridos, podeis assentar, abramos as Escrituras no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, meus amados irmãos, a partir do versículo 14 ao versículo 29. Evangelho de Marcos, capítulo 14, aliás, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, é só para perceber, observar se vocês estão nesta manhã chuvosa, nesta manhã um pouco fresquinha, atentos, né? Então, Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29, leitura responsiva, leitura alternada. A Bíblia diz assim: a igreja está preparada para a leitura? Sim. Então diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, do capítulo 9, do versículo 14 a 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ele os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Amém, queridos irmãos, até aqui. Atentem mais uma vez comigo aqui no versículo 24, que diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos louvar a Deus? Convido os nossos irmãos aqui do grupo de música, grupo de adoração e louvor. Enquanto eles estão se aproximando aqui, eu gostaria de fazer menção. Hoje nós, enquanto igreja evangélica brasileira, repito, nós estamos celebrando, nós estamos proclamando, divulgando o DIP. O que vem a ser DIP? Domingo da Igreja Perseguida. Este é um ministério, uma divulgação
da instituição Portas Abertas. É muito provável, pelo menos está no nosso programa, digamos assim, está no nosso agendamento, é muito provável que à tarde vocês recebam no grupo de WhatsApp uma divulgação sobre o DIP e sobre a igreja perseguida, sobre a perseguição aos cristãos. Não deixe de parar ali 3 minutinhos, verem o vídeo e interceder pelos nossos irmãos que sofrem por amor a Jesus. Não deixe de orar pela igreja perseguida. Louvemos ao Senhor, fiquemos em pé, façamos isso com alegria e com, de fato, disposição das nossas vozes e da nossa mente. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente e do porvir, nem poderes, nem alturas, ou profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, mas nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Senhor, nós te louvamos porque entendemos que nada poderá nos separar desse amor. Nem nós mesmos conseguimos, Senhor, nos separar desse amor, esse amor tão grande, esse amor revelado na cruz, esse amor para pessoas que não mereciam. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas teu grande amor nos alcançou na cruz e hoje nós podemos estar aqui louvando o teu nome, te adorando, Senhor, te servindo, aprendendo de ti, Senhor, tentando a cada dia, Senhor, ser melhor, andar nos teus caminhos, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos te louvar esta manhã. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, é o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão fazer nesse momento também seu motivo de adoração com os dízimos e ofertas.
levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração.
Queridos irmãos, podeis assentar. Esse hino é maravilhoso. E hoje esse hino, esse cântico, esta poesia, e ele é muito propício porque hoje nós teremos o ajuntamento da mesa do Senhor. Que Deus esteja de fato preparando os nossos corações para que possamos participar da mesa do Senhor de modo digno. Amém? Amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no texto da reflexão, da exposição desta manhã. Vamos fazer isso abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, texto da exposição desta manhã. Muito bem. Todos acharam? Você tem medo? Você já teve medo? Você vive com medo? Aí eu já não sei, né? Cada dia é uma história, né? Mas viver com medo não, né? Viver com medo é outra coisa. Ter medo, certamente, todos nós temos. Meus irmãos, esse texto fala sobre medo. E nós precisamos vencer o medo nas nossas vidas. Nós que temos o Espírito Santo, o poder de Deus na nossa vida. Nós que temos as Sagradas Escrituras, a palavra da verdade, a palavra do poder para transformar corações e o mundo. Nós não podemos ser sucumbidos pelo medo. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Até aqui, amada igreja. Hoje nós vamos meditar à luz deste texto sobre o tema a fé que vence o medo. A fé que vence o medo. Meus irmãos, os discípulos estavam aqui amedrontados. E reparem, pasmem, reparem que eles, há poucos instantes, há poucas horas, eles tinham presenciado um milagre maravilhoso de Jesus, que multiplicara 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas. Jesus então se despede da multidão que queria coroá-lo rei. Isso não está neste texto, mas está no Evangelho de João, capítulo 6. E Jesus então insiste com os seus discípulos para que eles atravessassem o mar. Jesus os envia para Betsaida Júlia. Era uma localização, circunvizinhança de
Carfanaum, da cidade de Carfanaum. Reparem aqui que este local ficava aproximadamente 8 a 10 quilômetros de onde eles estavam. Jesus, ele quer ficar a sós, um momento a sós com o Pai, então ele sobe ao monte para interceder, para orar, para derramar a sua alma ao Pai Celestial. Meus irmãos, a noite vai chegando, Jesus permanece ali orando, mas enquanto Jesus orava, os seus discípulos se davam mal, os seus discípulos passavam ali, como nós dizemos aqui, popularmente, um perrengue, passavam apuros, o barco estava sendo açoitado, o barco estava sob tormenta, o vento era forte e soprava terrivelmente contra eles. Eles remavam, mas mal saíam do lugar. As fortes ondas castigavam a embarcação, a escuridão era intensa e a aparente ausência de Jesus aumentava ainda mais o medo. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja em meio a fortes ventos na sua vida, ondas terríveis, ventos tristes. Talvez você esteja sendo castigado, fustigado pelas fortes ondas da tribulação. Talvez você esteja com medo. Eu não sei se você está com medo da pandemia. Eu não sei se você está com medo de sair de casa, de pegar coronavírus e morrer. Eu não sei se você está com medo da enfermidade. Eu não sei se você está com medo do desemprego. Eu não sei se você está com medo de perder a sua salvação. Eu não sei. Mas o que eu sei é que a palavra de Deus para todos nós nesta manhã é que a fé cristã, este dom maravilhoso de Jesus às nossas vidas, esta fé é poderosa para vencer o medo. Amém? E nesse princípio, aliás, nesse sentido, eu destaco aqui em primeiro lugar que a fé que vence o medo é uma fé que crê que Jesus conhece a nossa dor, conhece as nossas preocupações. A fé que vence o medo, em primeiro lugar, portanto, é a fé que crê que Jesus conhece as nossas tribulações. Versículo 24 diz assim, igreja: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Reparem aqui, alguns estudiosos, exegetas, comentaristas, eles chegam aqui a imaginar, é apenas uma aproximação, eles chegam a dizer que o barco estava aproximadamente a 5 quilômetros de distância da terra. Não dá para aferir isso, mas apenas uma suposição. Os discípulos poderiam pensar a esta altura: se o mestre estivesse aqui. Ou então, porque o mestre nos deixou vir sozinhos. Por que ele fez isso com a gente? Mas Jesus vê os discípulos em dificuldade. O texto de Marcos capítulo 6 diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você pense: se Jesus soubesse as minhas tribulações, o que eu passo, o tamanho da minha cruz. Talvez você pense: por que o Senhor está tão longe de mim? Porque o Senhor me abandonou? Porque o Senhor permitiu isso ou aquilo outro? Eu quero lhes dizer que Jesus nos vê de longe. Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, que Ele conhece a tua dor e a tua dificuldade. A Bíblia diz, Salmo 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras nos meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, as minhas lutas, as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas frustrações, os meus medos. Enquanto os discípulos passavam pela tormenta, Jesus orava na colina.
Enquanto os discípulos passavam pela tormenta, Jesus se aproximou para acudi-los. Enquanto nós passamos por tormentas da vida, e estamos vivendo uma tormenta terrível, histórica, talvez uma pandemia jamais vista na história da humanidade. Enquanto passamos por essas tormentas, Jesus está no céu, intercedendo por nós. Porque a Bíblia diz, Hebreus 7:25, por isso também Jesus pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por você. Eu quero te dizer que seria, me permita aqui a liberdade, a palavra forte. Eu quero lhe dizer que seria tolice imaginar que a intercessão de Cristo por nós é ineficaz. Quando passamos pela tribulação, Jesus, lembre-se, se aproxima de nós, porque Ele conhece e nos vê de longe. Amém? Segundo lugar, a fé que vence o medo crê que Jesus está presente nas tribulações. Versículo 25 diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Vamos lá, vigília da noite, vamos aqui, 3 a 6 horas da manhã. Jesus saiu ao encontro dos seus discípulos. Eles estavam sendo açoitados pelo mar, pelas ondas do mar, pelo vento. William Hendrickson, muitos aqui conhecem, temos livros, um grande exegeta, comentarista. Ele chega aqui a palpitar que esses discípulos estavam ali sofrendo, sendo fustigados pelas ondas do mar, se bem que aqui, olha aí o William Hendrickson, depois a gente conversa, né? Ele já morreu. Ele põe o delta aqui entre a margem dele aqui, ele põe entre 6 a 10 horas. Entre 6 a 10 horas é um coeficiente aqui muito dilatado, mas ele dá esse palpite para a nossa curiosidade. Mas o fato, meus irmãos, vamos lá. O fato é que o versículo 25 diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Surtaram, porque não é possível. Diz o texto: e tomados de vento gritaram. Esses homens marmanjos, apóstolos, gritando de medo. Só uma nota aqui, uma digressão. Eu fico pensando, né? Por que Jesus não acalmou essa tempestade logo que ele desceu da colina e pegou o caminho do mar? Não, ele mesmo foi andando na tempestade. Não é curioso isso? Vocês entenderam? Tudo que Jesus faz na nossa vida tem um propósito. Nada é sem sentido. Mas imaginem aqui, voltando, o pânico desses marmanjos, desses homens, de toda a embarcação, não estavam aqui apenas os 12. Ele chegou a dizer: é um fantasma. E diz o texto: tomados de medo. Mas Jesus se faz presente ali para encorajá-los. Vejam só o versículo 27. Mas Jesus, e aqui tem um advérbio interessante. Olha o advérbio: mas Jesus imediatamente lhes disse. E lhes disse o quê? Tende coragem. Bom ânimo significa disposição, coragem. Sou eu, não tenham medo, não temais. Meus amados, ouça a voz de Jesus na tormenta, porque Ele nos diz, Vitor, tende coragem, tende bom ânimo. Vitor, sou eu que estou aqui com você. Não temas, não temais. A voz de Jesus transforma, meus amados irmãos. Como é que é aquele cântico? Eu sou horroroso na hora para improvisar. Eu sou triste para isso, mas como é que é? Isso me faz lembrar daquela canção. Me ajuda aí, me socorre aí, que diz assim: só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. O que acontece? Sofrer
pois de paz tu inundas meu ser. Bonito, hein? Ficou bonito, hein? Ficou legal. Reparem, só de ouvir a tua voz os meus medos se vão. É o que Jesus disse aqui. Discípulos, meus amigos, meus irmãos, é o que Jesus está dizendo. Tenham coragem, eu estou aqui. Esse texto, meus amados, diz que Jesus trata do nosso medo. Frequentemente a Bíblia diz sobre medo, e frequentemente a Bíblia diz: não temas, não temas. Querem ver? Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A Bíblia diz, Salmo 27:1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? João 14:27 diz, Jesus falando: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O fato, meus amados irmãos, é que a fé que vence o medo crê que Jesus está presente na tribulação. Amém? Terceiro lugar, a fé que vence o medo é a fé que crê que Jesus nos capacita a superar as tribulações. Vejam só, versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pera lá, será que a tradução aqui ajudou? Será que a tradução ajudou? Vamos usar a cabeça aqui. Eles estavam morrendo de medo, cada aquele vento, cada aquela onda, já estavam com medo. E aí eles veem, aspas, na cabeça deles o quê? Fantasma. Então eles estavam com medo do vento, da tormenta e da figura que despontava, duvidando se era Jesus. Vocês acham que Pedro, que estava com medo, ia falar assim: olha, se é você, então manda-me ir? Ele está com medo. Como que ele vai sair do medo, do vento, ainda sem saber se é Jesus? Não faz sentido. A tradução não ajudou. A melhor tradução aqui é: já que és tu, Senhor. Viram a diferença? Entenderam? Já que és tu, Senhor. Vou repetir a ideia. Pedro não expressa dúvida se és tu. Pelo contrário, ele começa com fé, ele começa com confiança. E repito, se assim não fosse, ele não teria coragem para adentrar ao mar revolto, se ele duvidasse que era Jesus. Se assim não fosse, ele não teria coragem para ir até aspas, fantasma, um espírito. Meus irmãos, vejam aqui quantas qualidades de Pedro. Primeira, confiança no poder de Jesus. Ele diz: já que és tu, Senhor, tu podes fazer com que eu ande sobre as águas. Olha aqui outra qualidade, dependência de Jesus. Já que és tu, Senhor, eu dependo se tu queres que eu ande sobre as águas. Mais uma qualidade, a submissão à autoridade de Jesus. Já que és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Jesus diz a Pedro: então vem. Versículo 29, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Jesus atende aqui ao pedido de Pedro: vem. Jesus concede poder a Pedro, para que ele supere o vento, as ondas e o medo. Meus irmãos, Jesus nos revestiu com poder. Jesus nos revestiu com poder, ou seja, com o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente é templo do Espírito Santo. E todo crente então é revestido de coragem, de ânimo para vencer, para superar
o medo e as tribulações. Jesus nos encoraja a viver debaixo da suficiência da graça de Deus. Aliás, faz tempo que vocês ouviram falar sobre a suficiência da graça de Deus? Faz algum tempo? Quanto tempo? Domingo passado. E hoje vocês ouvem, Jesus nos encoraja a viver. Paulo, a minha graça te basta. Jesus apenas não fala, a minha graça te basta, mas Ele nos sustenta nesta verdade. Amém? Quarta lição que eu vejo aqui, da fé que vence o medo. É que a fé que vence o medo, ela é reparem nisso, reparem aqui, isso é importantíssimo. A fé que vence o medo, ela é aperfeiçoada por Jesus em meio às tribulações. Ficou fraco, esse amém ficou em oculto. A fé que vence o medo é aperfeiçoada por Jesus nas tribulações, em meio às tribulações. Versículo 30 diz assim: reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro reparou no tamanho do problema e teve medo. Ou então Pedro reparou no tamanho ou na grandiosidade daquilo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo nas ondas, no forte vento. E você sabe que esse negócio de onda, vento, à noite, tudo dá medo mesmo, dá não? Quem é surfista aqui? Eu tenho experiência nesse assunto, né? Eu até estou marcando lá uma viagem para Nazaré, conhecem, em Portugal? Onda de 40 metros, já me inscrevi, né? Só se for em sonho, né, meus amados? Eu não entendi essa risada bem expansiva aí, depois a gente conversa, Marisa, porque eu percebi que foi você. Meus irmãos, o mar dá medo, esse é o ponto. O mar e o vento dão medo. Pedro teve medo. Salva-me, Senhor. Pedro duvidou que Jesus o conduziria até o fim, até ele. E esse é o nosso problema. Muitas vezes nós temos medo. Olha só, nós recebemos gostosamente a salvação, nós nos deleitamos na salvação e cremos na salvação, mas nós duvidamos que o Senhor irá nos conduzir dia a dia até a consumação dos séculos. E é por isso que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Até o quê? O nosso problema não é confiar, não é crer que Jesus morreu por nós e pelos nossos pecados, meus amados irmãos. A nossa dificuldade é crer que Jesus cuida de nós. Foi isso com Pedro. Pedro duvidou: será que o Senhor vai me conduzir até o fim? Talvez Pedro tenha achado que a tormenta, sei lá, era maior do que o próprio poder de Jesus. Nós somos assim. Nós recebemos a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus é: vem, e com alegria, com confiança e coragem nós vamos, nós saímos do culto louvando a Deus. Aí vem a segundona, não? Vem a terça, o tempo passa, e sabe o que acontece? A nossa confiança se esvai. A dúvida de Pedro o fez afundar, sua dúvida minou a sua confiança. Andar sobre as águas não dependia da iniciativa e nem da força de Pedro. Reparem aqui, meus irmãos, andar sobre as águas dependia do poder de Jesus e da sua soberana vontade. Não significa que ele vai fazer de novo. É por isso que eu não gosto daquele cântico. Não gosto. Também não vou conseguir lembrar aqui. Da fé lá. Se o mar não se abrir, como é que é? Vai me fazer sobre as águas, rompendo em fé. Não é isso? Não. Quem disse? Quem disse que vai? Aí ainda fala assim no cântico: vou mover o sobrenatural. Não gosto, não edifica isso. Porque Deus é soberano, Ele pode abrir as águas, Ele pode fazer com que nós andemos sobre as águas, Ele tem poder.
mas a sua vontade é perfeita, é santa e é soberana. Ele é Senhor. Meus irmãos, andar sobre as águas dependia do poder e da soberania de Jesus. A Pedro competia o quê? Permanecer confiante, olhar e esperar só em Jesus. Meus irmãos, ter medo não significa não ter fé. Reparem, ter medo não significa não ter fé, mas pode significar uma fé pequena. E por isso Jesus diz a Pedro no versículo 31, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero confessar aqui os meus pecados, não é muito bom isso, né? Mas eu quero confessar, quando eu estava meditando, preparando aqui o sermão, estudando, meditando, quando eu li com os olhos, mas sobretudo com o Espírito, essa resposta aqui, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu falei, foi comigo, Senhor, atingiu, falou. Só faltou escrever Vitor aqui. Essa palavra foi para mim. Versículo 31 diz assim, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Jesus nos socorre na nossa falta de fé. Nem sempre nossa fé está elevada. Certa feita, reparem, certa feita Jesus disse ao pai de um menino endemoniado, Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê, e lá no versículo 24, então este pai, nós lemos na liturgia, né? Então este pai exclamou com lágrimas, eu creio, mas Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. A tua fé, meu irmão, minha irmã, não é perfeita. Muito provavelmente a tua fé é pequena. Mas você e eu não podemos aceitar isso. Nós não podemos. Isso aí foi o efeito de domingo passado. Eu sabia, quem teve domingo passado aqui sabe, que pastor maldoso, né? Tem que até pedir perdão publicamente ao óleo, ainda bem que ele está rindo, né? E o nosso Fábio, né? Mas tudo bem, Cira, vai dar mais trabalho essa semana, a Cira está aí. Cira, cadê? Cira, mais trabalho aí, mas é para a glória de Deus, amém? Depois a senhora discute com o Fábio e com o óleo, né? Está vermelho porque olha. Mas voltando, nossa fé não é perfeita. Muito provavelmente a nossa fé é pequena, mas eu disse, nós não podemos aceitar isso na nossa carreira cristã. Você não pode se capitular à sua fé pequena. Você deve clamar, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Nossa fé é aperfeiçoada, meus irmãos, nas tribulações. E eu pergunto, no que você está afundando? Será que você está afundando na incredulidade? Será que você está afundando na entrega, no medo, na desconfiança? Meus amados, a Bíblia diz, Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A Bíblia diz que a nossa tribulação se transformará em glória e gratidão, fé e louvor. Romanos 3 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Esse é o povo de Deus, cheio de poder. O povo de Deus tem poder porque ele se gloria nas tribulações. Não é porque ele vence tudo, não é porque ele amarra tudo, não é porque ele declara tudo, mas o povo de Deus, ele tem poder porque ele se gloria nas próprias tribulações, porque ele sabe que a tribulação produz na sua vida perseverança, porque o crente sabe que a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança em Cristo não nos decepcionará, diz o apóstolo Paulo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E eu quero encerrar aqui com a quinta verdade sobre a fé que vence o medo. A fé que vence o medo, meus irmãos, crê que Jesus é Senhor sobre as tribulações. Glória a Deus. Os discípulos tinham presenciado o milagre da multiplicação dos pães. Eles já tinham visto Jesus acalmar, reparem, acalmar uma tempestade lá no capítulo 8. Já tinham visto isso.
Observe que Jesus realizou milagres. Para que Jesus realizou milagres? Vamos lá. Para demonstrar a sua autoridade sobre o inimigo. Como que ele fez isso? Expulsando demônios. Para demonstrar a sua autoridade sobre a natureza, sobre a própria criação. Como que ele fez isso? Acalmou a tempestade. Deu ordem ao vento. Deu ordem ao mar. Jesus demonstrou a sua autoridade sobre a morte. Como que ele fez isso? Jesus ressuscitou mortos. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o seu amigo Lázaro, e também fez isso curando muitas enfermidades. E eu quero dizer o seguinte: os milagres de Jesus atestavam a autoridade do reino de Deus na sua vida. Por quê? Porque os milagres de Jesus atestavam a sua divindade, atestavam a sua filiação, atestavam a sua autoridade de juiz, atestavam a sua honra, atestavam a sua salvação eterna, atestavam o seu poder, atestavam a sua missão. Guardem isso. Agora volta aí comigo, versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aqui mais uma curiosidade, e fiquei coçando a cabeça, fiquei ali coçando. Fiquei pensando, por que Jesus, Pedro andou, foi lá andando, não sei quanto que ele andou, não sei. Mas por que quando Pedro teve medo lá, os discípulos lá no navio, lá no barco, com medo? Com medo de quem? Do vento, com medo do suposto fantasma. Por que Jesus não cessou ali o problema? Não? Sabe quando que Jesus cessou o problema? Só quando ele voltou com Pedro. No caso, Pedro voltou com Jesus para o barco, quando eles subiram junto no barco. Vai entender isso? Vai entender? É porque Jesus conhece o tempo exato de tratar dos nossos medos, das nossas lutas, das nossas tribulações. Ele está junto, Ele está andando junto, mas tem a hora certa. Jesus fez isso, eu entendo aqui, para ensiná-los sobre a fé que vence o medo. Eu entendo que Jesus fez isso para nos ensinar que mesmo nas mais agudas tribulações, Jesus está no controle da nossa vida. Meus irmãos, não foi a fé de Pedro, nem dos discípulos que cessou a tormenta, mas foi a autoridade de Jesus, o seu poder. Eu quero dizer, se temos alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, nesta manhã. Porque eu não sei aqui quem é salvo e quem não é. Graças a Deus que eu não sei. Mas pode ser, isso aperta o meu coração, isso me deixa angustiado, de imaginar se tem alguém aqui que não é salvo ainda, porque não se entregou a Jesus. Eu quero dizer o seguinte: entregue-se hoje a Jesus, porque Ele é Senhor sobre a sua vida, porque Ele é Senhor sobre as tribulações, porque Ele é Senhor sobre esta pandemia, porque Jesus está no controle da sua vida, Ele deu a sua vida por você. E quero lhe dizer que quando Jesus assume a dianteira da sua vida, não significa você estar numa igreja reformada, desculpa, você está numa igreja histórica, mais de 500 anos de história, louvado seja Deus. Eu não quero dizer que quando Jesus assume a dianteira da vida você não vai ter mais problema, isso é mentira. Eu não suporto pregadores que dizem isso e não isso, porque eles são vendedores de ilusão. Mas eu quero te dizer o seguinte: quando Jesus assume a dianteira da sua vida, você não está mais sozinho nas tribulações. Eu encerro. É impossível você experimentar o cuidado de Jesus na sua vida sem que você o adore. E foi isso que aconteceu, versículo 33. O barco todo louvou a Jesus, adorou a Jesus. Vejam só, e os que estavam, versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido os nossos irmãos presbíteros para que participemos da ceia do Senhor.